Meu querido filho, minha querida filha, antes de você ler mais uma palavra, eu quero que você pare por um instante e respire. Sim, respire. Porque eu sei do peso que você está carregando. Eu sei das contas que chegam todo mês e que parecem multiplicar-se, enquanto seu salário, seu trabalho, sua renda permanece do mesmo tamanho ou às vezes até diminui. Eu sei das noites em que você olha para o teto do seu quarto e se pergunta: Senhor, até quando? Até quando eu vou viver apertado, vou viver sufocado, vou viver devendo? Você já se perguntou por quê? Mesmo se esforçando tanto, trabalhando tanto, orando tanto, a porta da prosperidade financeira parece estar trancada para você? Você já se perguntou se eu realmente vejo a sua luta, se eu realmente me importo com o boleto vencido, com a geladeira vazia, com o medo de não conseguir pagar o aluguel deste mês? Eu quero te dizer hoje, com toda a certeza do meu coração, eu vejo cada lágrima derramada em silêncio, eu vejo cada noite em que você fingiu estar bem na frente dos seus filhos, do seu cônjuge, da sua família, mas que por dentro estava se afogando em preocupação. E eu não vim até você hoje, através destas palavras, para te dar mais um discurso vazio de positividade. Eu vim para te dizer que onde você não vê porta, eu estou abrindo um caminho. Onde você não vê saída, eu já estou trabalhando. A sua crise financeira não passou despercebida por mim. Pelo contrário, ela está exatamente no centro da minha atenção, porque é justamente nos lugares mais apertados, mais sufocantes, mais sem saída, que eu mais gosto de manifestar o meu poder. Se você está sentindo esse aperto agora, eu quero que escreva nos comentários: Deus, eu confio na sua provisão. Escreva isso agora, porque a fé que você declara é a fé que eu uso para trabalhar na sua vida. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero que você entenda uma coisa desde já. Nada do que você está vivendo agora é invisível aos meus olhos. Eu vi você abrir aquele aplicativo do banco com o coração apertado, com medo do número que ia aparecer na tela. Eu vi a sua mão tremer ao olhar para aquele boleto vencido, sabendo que não tinha como pagar naquele momento. Eu vi você adiando compras, cortando gastos, fazendo malabarismo entre o que entra e o que sai, e ainda assim sentindo que nunca é suficiente. Eu sei que você já tentou de tudo. Você já tentou trabalhar mais horas, já tentou economizar até no que era essencial, já tentou pedir ajuda, já tentou se calar e engolir o orgulho. E mesmo assim a sensação de aperto continua voltando, como uma onda que nunca para de bater na praia da sua vida. Eu quero que você saiba, eu não estou olhando para você com indiferença. Eu não sou um pai distante que vê seu filho sofrendo e simplesmente vira o rosto. Eu sou o Deus que conta os fios de cabelo da sua cabeça, que conhece os seus pensamentos antes mesmo que você os formule e que sabe exatamente quanto está faltando na sua conta neste exato momento. A Escritura diz que nem um passarinho cai ao solo sem que eu saiba. E se eu cuido dos passarinhos, quanto mais eu cuido de você, que é feito à minha imagem e semelhança. Eu sei que é fácil, nos momentos de aperto financeiro, sentir que eu me esqueci de você, que eu abandonei o seu caso, que talvez você não seja digno o suficiente da minha provisão.
Mas eu quero desfazer essa mentira agora mesmo, com toda a autoridade que tenho sobre a sua vida. Você não está sendo punido, você não está sendo esquecido, você está sendo preparado. Existe uma diferença enorme entre estar abandonado e estar em processo de preparação, e eu quero que você entenda essa diferença profundamente, porque ela vai mudar a forma como você enxerga cada dificuldade que está vivendo agora. Lembre-se de José lá no Egito. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, foi escravizado, foi acusado injustamente e foi jogado na prisão. Se alguém tinha motivo para achar que tinha sido abandonado por mim, esse alguém era José. Mas o que parecia abandono era, na verdade, posicionamento. Cada lugar onde José passou, cada situação difícil que ele atravessou, estava me preparando para colocá-lo no lugar exato onde ele se tornaria o homem que salvaria não só o Egito, mas a própria família que o havia traído. Eu trago José à sua memória hoje porque eu quero que você entenda. A sua crise financeira não é o fim da sua história. É o início de um capítulo que você ainda não conseguiu ler até a última página. Você está vendo apenas o que está na sua frente. A conta que não fecha, o salário que não estica, a vida que parece andar para trás, enquanto todo mundo ao seu redor parece andar para frente. Mas eu vejo o quadro completo. Eu vejo a porta que está sendo construída exatamente agora, nos bastidores da sua vida, enquanto você ainda nem imagina que ela existe. Eu sei que isso pode parecer distante, pode parecer até incompreensível quando você está com o estômago apertado de preocupação. Mas eu preciso que você guarde essa verdade no seu coração. Nenhuma dificuldade financeira que você está vivendo agora é maior do que o meu poder de prover. Eu quero falar sobre algo que talvez ninguém nunca tenha te dito de forma tão direta. A ansiedade financeira tem o poder de cegar você para as oportunidades que eu já coloquei no seu caminho. Quando você vive constantemente no modo de sobrevivência, pensando apenas em como vou pagar isso, como vou resolver aquilo, o seu coração e a sua mente ficam tão ocupados com o medo que você perde a capacidade de ver as portas que eu já abri. É como estar em um quarto cheio de janelas, mas com os olhos tão fechados pelo medo que você nem percebe a luz entrando. Eu quero hoje abrir os seus olhos espirituais para que você comece a enxergar de outra forma. Não que os problemas vão desaparecer no instante em que você terminar de ler estas palavras, mas eu quero que a sua perspectiva mude, porque é a partir da mudança de perspectiva que a mudança de circunstância começa a acontecer. Pense em Elias, no tempo da grande seca. Não havia chuva, não havia comida, e ele estava escondido junto ao ribeiro de Querite, dependendo de corvos para lhe trazerem pão e carne. Imagine a cena, um homem de Deus, um profeta, dependendo de pássaros para sobreviver. Isso parecia humilhante, parecia impossível, parecia até ridículo aos olhos humanos. Mas eu providenciei daquela forma justamente porque eu queria mostrar que a minha provisão não está limitada aos métodos convencionais que os seres humanos esperam. Quando o ribeiro secou, eu enviei Elias para a casa de uma viúva que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, mal o suficiente para uma última refeição antes de morrer de fome junto com o filho. E o que eu fiz? Eu multipliquei aquele pouco, e a farinha e o azeite não se acabaram durante todo o tempo da fome. Eu trago essa história até você porque eu quero que você entenda um princípio fundamental sobre a minha forma de prover. Eu não preciso que você tenha muito para começar a trabalhar. Eu preciso apenas que você tenha fé suficiente para colocar o pouco que você tem nas minhas mãos. Talvez você esteja olhando para a sua conta bancária agora e pensando: Senhor, eu não tenho nem o suficiente para o básico, como eu posso esperar uma virada? Mas é exatamente nesse ponto, no ponto mais baixo, no ponto onde os recursos humanos se esgotam, que o meu poder
começa a se manifestar com mais clareza, porque ali não há espaço para ninguém duvidar de quem realmente está fazendo a obra. Eu sei que existem pessoas ao seu redor que talvez já tenham desistido de acreditar que as coisas vão melhorar. Talvez você mesmo já tenha pensado em desistir, em se conformar com a ideia de que a vida apertada é o seu destino, de que a prosperidade é para os outros, não para você. Eu quero desfazer essa mentira agora. A prosperidade que eu prometo na minha palavra não é exclusividade de ninguém. Ela está disponível para todo aquele que crê, que persiste e que continua confiando mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. A sua crise financeira não te define. Ela é apenas um capítulo e eu sou o autor que ainda está escrevendo o final dessa história. E eu prometo a você, o final é de vitória. Escreva nos comentários: Deus, eu confio na sua provisão para a minha vida. Meu amado filho, minha amada filha, eu sei que dentro do seu coração existe uma pergunta que talvez você nunca tenha tido coragem de fazer em voz alta, mas que ecoa constantemente nos seus pensamentos mais silenciosos. Se Deus realmente me amasse, Ele não permitiria que eu passasse por isso. Eu entendo essa dor. Eu entendo a confusão de tentar reconciliar a sua fé em mim com a realidade dura das contas vencidas, dos planos que não saem do papel, da sensação de estar sempre um passo atrás. Mas eu quero te dizer hoje, com toda a clareza que a minha palavra pode oferecer: a dificuldade que você enfrenta não é prova de que eu me afastei de você. É, na verdade, prova de que eu estou trabalhando em camadas mais profundas da sua vida do que você consegue perceber agora. Existe uma diferença gigantesca entre permitir uma dificuldade e abandonar alguém na dificuldade. Eu nunca abandonei você, nem por um segundo, nem nos momentos mais escuros da sua jornada financeira. Quando você sentiu que estava sozinho enfrentando aquela dívida, eu estava lá. Quando você chorou no banheiro para que ninguém visse a sua fragilidade, eu estava lá, recolhendo cada lágrima. A minha palavra diz que eu guardo as suas lágrimas em um vidro, porque cada uma delas tem valor para mim. Eu não sou indiferente à sua dor financeira. Eu não vejo apenas números numa planilha quando olho para a sua vida. Eu vejo o seu coração cansado. Eu vejo a sua dignidade sendo testada. Eu vejo a vergonha que às vezes você sente ao não conseguir ajudar quem você ama da forma que gostaria. Eu preciso te contar sobre Jó, porque a história dele revela algo profundo sobre como eu trabalho nos tempos de crise. Jó era um homem íntegro, temente a mim, que fazia tudo certo, e ainda assim perdeu praticamente tudo o que tinha. Seus bens, seus animais, sua estrutura financeira inteira foi destruída em questão de horas. E o que Jó fez? Ele não me culpou de forma destrutiva. Ele não disse: Deus me abandonou. Ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó entendeu algo que eu quero que você entenda agora. A presença das dificuldades não anula a presença de Deus na sua vida. Pelo contrário, é justamente no meio da provação que a minha presença se torna mais real, mais palpável, mais necessária. E o final da história de Jó não foi de ruína permanente. Eu restaurei a vida dele em dobro do que ele tinha antes. Eu não vou te contar essa história para te dar uma falsa expectativa de que tudo vai se resolver amanhã de manhã. Mas eu quero que você entenda o princípio. A restauração sempre vem depois do teste, nunca antes. Eu sei que é difícil enxergar isso quando você está no meio da tempestade. Quando o vento está soprando forte e as ondas estão batendo no seu barco, é quase impossível lembrar que existe um porto seguro do outro lado. Mas eu quero te lembrar de uma cena que talvez você já conheça. Os discípulos no barco, no meio da tempestade, enquanto eu dormia. Eles entraram em pânico, acharam que iriam morrer e me acusaram. Não te importas que perecemos? E eu me levantei, repreendi o vento e o mar, e tudo se calmou imediatamente. Eu trago essa cena à sua memória porque eu quero que você perceba.
O fato de eu parecer estar dormindo, o fato de a resposta parecer não estar chegando na velocidade que você gostaria, não significa que eu não esteja no barco com você. Eu estou. E no momento certo, eu vou me levantar e calar a tempestade financeira que está sacudindo a sua vida. Eu também quero falar sobre algo que muitas pessoas não conseguem entender. Às vezes, a crise financeira que você está vivendo não é um castigo, nem um teste isolado, mas parte de um processo de purificação e refinamento que eu estou fazendo no seu caráter. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado das impurezas, há momentos em que eu permito que você passe por fogo financeiro para queimar dentro de você o medo, a ansiedade excessiva, a dependência de coisas materiais para se sentir seguro e para fortalecer dentro de você uma fé que não depende das circunstâncias para se manter firme. Eu quero que a sua confiança em mim não dependa de quanto dinheiro está na sua conta, mas que seja uma confiança enraizada, profunda, inegociável, porque é esse tipo de fé que sobrevive às tempestades da vida e que no final recebe a maior das recompensas. Eu sei que você talvez já tenha orado tantas vezes pedindo uma solução e a resposta parece não chegar. Eu quero que você entenda que o tempo de Deus não é o tempo dos relógios humanos. Existe um propósito em cada dia de espera, mesmo quando você não consegue ver qual é esse propósito. Lembre-se de Abraão, que recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação, mas teve que esperar décadas até ver essa promessa se cumprir através de Isaque. A espera de Abraão não foi sinal de abandono. Foi parte do processo de maturação da fé dele. E quando a promessa se cumpriu, ela veio de uma forma tão poderosa, tão impossível pelos padrões humanos, que ninguém poderia duvidar de que aquilo foi obra das minhas mãos. Eu quero fazer o mesmo na sua vida financeira. Eu quero que, quando a virada chegar, todos ao seu redor reconheçam que aquilo só pode ter sido obra de Deus, porque humanamente seria impossível. Eu peço que você pare agora, neste momento, e declare em voz alta, mesmo que sussurrando: eu não estou abandonado, eu estou sendo preparado. Repita essa frase sempre que o medo tentar te convencer do contrário, porque a repetição da verdade tem o poder de silenciar as mentiras que a ansiedade financeira planta na sua mente. Escreva nos comentários: eu não estou abandonado, eu estou sendo preparado. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero te revelar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua espera financeira. Antes mesmo de você abrir a boca para me pedir ajuda, eu já estava me movendo nos bastidores da sua vida. A minha palavra diz que antes que você clame, eu responderei. E enquanto ainda estiver falando, eu ouvirei. Isso significa que a sua oração de hoje não é o ponto de partida da minha ação, mas a confirmação de algo que já está em movimento há muito mais tempo do que você imagina. Eu sei que isso pode parecer difícil de entender quando a sua realidade financeira parece imóvel, parece estagnada, parece presa em um ciclo de aperto que nunca termina. Mas eu quero que você compreenda, o tempo espiritual e o tempo material nem sempre caminham na mesma velocidade visível aos seus olhos. Pense em Daniel, no Antigo Testamento. Quando ele começou a jejuar e orar, pedindo entendimento sobre uma visão, o anjo que eu enviei disse a ele algo extraordinário. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a entender e a humilhar-te diante de Deus, ouvidas foram as tuas palavras. A resposta já tinha sido enviada desde o primeiro dia. O que demorou foi a manifestação visível, porque houve uma batalha espiritual nos bastidores que durou 21 dias antes que a resposta chegasse fisicamente até Daniel. Eu trago essa história até você porque eu quero que você entenda. A demora que você está vivendo na sua provisão financeira não significa que a resposta não foi enviada.
Significa que existe um processo acontecendo nos bastidores espirituais da sua vida. Um processo que envolve tempo, envolve preparação, envolve até mesmo o alinhamento de pessoas, oportunidades e circunstâncias que ainda não chegaram até você, mas que já estão em movimento. Eu quero que você pare de medir a minha fidelidade pela velocidade com que as respostas chegam. Eu sou fiel mesmo quando a resposta demora, porque a minha fidelidade não está condicionada ao seu calendário. Pense em Ruth, uma mulher estrangeira, viúva, sem recursos, que chegou em uma terra desconhecida com a sogra, também viúva, e sem nenhuma garantia de sustento. O que Ruth fez? Ela não ficou parada esperando que a provisão cair do céu, sem nenhuma ação da parte dela. Ela saiu para catar espigas no campo, fazendo o que estava ao alcance das suas mãos, confiando que eu cuidaria do resto. E eu cuidei. Eu guiei os passos dela exatamente para o campo de Boaz, um homem que se tornaria não apenas seu provedor temporário, mas seu marido. E através dessa união, eu coloquei Ruth na linhagem do próprio rei Davi e mais tarde na linhagem do Messias. Uma mulher estrangeira, sem recursos, sem garantias, se tornou parte da história mais importante da humanidade, porque ela confiou, agiu com o que tinha e esperou com fé. Eu quero que você entenda que a sua provisão não vai cair do céu de forma mágica, sem nenhuma participação sua. Eu trabalho em parceria com a fé que se move. Eu já preparei os campos, mas eu preciso que você se levante e vá colher, assim como Ruth foi para o campo de Boaz. Isso significa que enquanto você espera a virada, eu quero que você continue fazendo o que está ao seu alcance, organizando o que pode ser organizado, buscando o conhecimento que pode te ajudar a administrar melhor o pouco que você tem, mantendo-se aberto a oportunidades que talvez pareçam pequenas no início, mas que eu vou usar como porta de entrada para algo muito maior. Eu também quero falar sobre o maná no deserto, porque essa história revela um princípio importante sobre a minha provisão diária. Quando o povo de Israel saiu do Egito e entrou no deserto, eles não tinham como plantar, não tinham como produzir alimento da forma convencional. E eu providenciei maná, um alimento que caía do céu todos os dias, suficiente para cada família, suficiente para aquele dia específico. Eu não dei a eles provisão para um mês inteiro de uma vez. Eu dei provisão diária, porque eu queria que eles aprendessem a depender de mim todos os dias, não apenas uma vez, e depois esquecer de mim. Eu sei que você gostaria de ter uma solução definitiva, de uma vez por todas, que resolvesse toda a sua crise financeira em um único momento. Mas às vezes, eu trabalho de forma progressiva, dia após dia, fortalecendo a sua fé a cada provisão que chega, para que você aprenda a confiar em mim de forma constante e não apenas em momentos de desespero. Eu quero te dizer algo importante. O fato de a provisão ainda não ter chegado da forma como você espera não significa que eu parei de trabalhar. Significa que eu estou preparando algo maior do que você imagina e, às vezes, as coisas maiores demoram mais tempo para serem construídas. Pense em uma casa. Uma barraca pode ser montada em minutos, mas uma casa sólida, com fundação firme, capaz de resistir a tempestades, leva meses, às vezes anos, para ser construída. Eu não estou construindo uma solução temporária e frágil para a sua vida financeira. Eu estou construindo algo sólido, duradouro, que vai resistir às tempestades futuras. E por isso o processo está levando o tempo que está levando. Eu sei que a espera é dolorosa. Eu sei que cada dia que passa sem a virada chegar parece um peso adicional sobre os seus ombros. Mas eu quero que você confie que cada dia de espera está sendo usado por mim para algo. Nada do tempo que você está vivendo agora está sendo desperdiçado. Mesmo que você não veja resultado externo, existe um trabalho interno acontecendo.
A sua fé está sendo fortalecida, o seu caráter está sendo refinado, a sua dependência de mim está sendo aprofundada. E tudo isso é fundamento necessário para que você consiga sustentar e administrar bem a provisão que está chegando. Escreva nos comentários: minha provisão já está em movimento. Meu amado filho, minha amada filha, eu sei que você já bateu em muitas portas. Eu sei que você já tentou abrir caminhos que simplesmente não se abriram. Já enviou currículos que não receberam resposta. Já propôs negócios que não deram certo. Já pediu ajuda que não veio da forma esperada. E cada porta fechada deixou uma marca de frustração, de desânimo, talvez até de raiva, dentro do seu coração. Eu quero te falar sobre isso com muita clareza e muito amor. As portas que se fecharam diante de você não significam que eu fechei a porta da minha provisão. Significa apenas que aquelas portas específicas não eram o caminho que eu havia preparado para você. Eu preciso que você entenda uma verdade fundamental sobre a forma como eu trabalho. Muitas vezes eu fecho portas erradas justamente para te proteger de caminhos que pareceriam soluções, mas que na verdade te levariam a problemas maiores no futuro. Pense bem, quantas vezes, olhando para o passado, você percebeu que uma porta que se fechou na época, que parecia uma tragédia, na verdade te poupou de uma situação muito mais difícil? Eu vejo o futuro de uma forma que você não consegue ver. Eu sei quais oportunidades parecem boas na superfície, mas que internamente carregam armadilhas, dívidas maiores, complicações que você ainda não percebe. Quando eu fecho uma porta, eu não estou te castigando, eu estou te redirecionando para o caminho certo, mesmo que esse redirecionamento doa no momento presente. Eu quero te contar sobre a vida de Davi antes de ele se tornar rei. Ele foi escolhido por mim, ungido por Samuel ainda jovem, mas entre a unção e a coroação, ele passou anos sendo perseguido pelo rei Saul, vivendo em cavernas, fugindo, enfrentando perigo após perigo. Imagine a confusão de Davi. Ele sabia que tinha sido escolhido por mim para ser rei. E ainda assim, sua vida parecia andar na direção contrária, cheia de portas fechadas, cheia de perigos, cheia de momentos onde ele provavelmente se perguntou: Senhor, se eu fui escolhido, por que minha vida está tão difícil? Mas cada caverna onde Davi se escondeu, cada momento de perigo que ele atravessou, estava formando dentro dele a coragem, a dependência de mim e a sabedoria necessária para governar um reino mais tarde. As portas fechadas na vida de Davi não eram o fim da história, eram parte da formação do caráter de um rei. Eu sei que você pode estar pensando: mas Senhor, eu não estou pedindo para ser rei. Eu só quero conseguir pagar minhas contas. Eu só quero parar de viver no aperto. E eu entendo essa dor de forma profunda. Mas eu quero que você entenda que o princípio é o mesmo. As dificuldades que você atravessa agora estão formando dentro de você a capacidade de administrar bem a provisão que está chegando. Se eu te entregasse uma grande quantia de dinheiro agora, sem que você tivesse passado por esse processo de fortalecimento de fé, de aprendizado financeiro, de mudança de mentalidade, é muito provável que você perderia essa provisão rapidamente, porque ainda não teria a estrutura interna necessária para sustentá-la. Eu não quero te dar uma solução passageira. Eu quero te dar uma transformação permanente. Eu também quero falar sobre Esther, porque a história dela revela como eu trabalho através de circunstâncias que parecem completamente aleatórias, mas que na verdade fazem parte de um plano maior. Esther era uma jovem judia, órfã, vivendo em uma terra estrangeira, sem nenhum status especial. E através de uma série de eventos que pareciam coincidência, ela se tornou rainha da Pérsia, posicionada exatamente no lugar certo, no momento certo, para salvar todo o seu povo de um decreto de extermínio. Esther não planejou se tornar rainha.
As circunstâncias da vida dela foram moldadas por mim, peça por peça, para colocá-la naquela posição estratégica. Eu quero que você entenda. As circunstâncias da sua vida, mesmo as que parecem frustrantes agora, estão sendo moldadas por mim com o mesmo cuidado, com a mesma precisão, para te colocar exatamente onde você precisa estar quando o momento da sua virada chegar. Eu quero que você pare de olhar para as portas fechadas com amargura e comece a olhar para elas com curiosidade espiritual, perguntando: Senhor, o que você está me protegendo de viver e para onde você está me direcionando? Essa mudança de pergunta muda completamente a forma como você atravessa o processo. Em vez de viver na frustração de por que isso não deu certo, você passa a viver na expectativa de para onde Deus está me levando através disso. Eu sei que essa mudança de mentalidade não é fácil, especialmente quando a pressão financeira está pesada sobre os seus ombros. Mas eu prometo a você, cada porta fechada está te aproximando da porta certa, da porta que eu mesmo construí especificamente para a sua vida. Uma porta que nenhum homem pode fechar, porque eu sou quem a abre. Eu quero que você guarde essa promessa no seu coração. O que eu abro, ninguém pode fechar. E o que eu fecho, ninguém pode abrir. Você pode confiar que cada não que você recebeu até agora estava te protegendo ou te redirecionando para o sim definitivo que eu já preparei. Não desista de bater em portas, mas confie que eu estou guiando suas mãos para a porta certa, mesmo quando o processo parece confuso e demorado demais para a sua paciência humana. Escreva nos comentários: as portas fechadas me protegem, a porta certa já está sendo aberta. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma palavra na minha escritura que eu quero plantar profundamente no seu espírito agora. Eis que faço uma coisa nova. Agora sai a luz. Porventura não a conhecereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu quero que você releia essa promessa e que permita que ela penetre além das suas circunstâncias visíveis, além das suas contas, além do seu extrato bancário. Eu sou especialista em fazer caminhos onde humanamente não existe caminho. Eu sou especialista em fazer rios brotarem em lugares onde só existia seca, onde a terra estava rachada pela falta de chuva, onde tudo parecia morto e sem esperança de vida. Eu sei que a sua situação financeira pode parecer exatamente como um deserto, seco, árido, sem nenhum sinal de vida ou crescimento. Você olha para a sua realidade e não vê nenhuma fonte de água, nenhum caminho claro pela frente, apenas areia e mais areia, dificuldade após dificuldade. Mas eu quero te lembrar de quem eu sou. Eu sou o Deus que dividiu o Mar Vermelho diante de um povo que parecia condenado, encurralado entre as águas e o exército inimigo. Quando Moisés e o povo de Israel chegaram à beira do mar, humanamente não havia saída. Atrás deles, o exército do faraó se aproximava. Na frente deles, um mar imenso e intransponível. Era literalmente uma situação sem solução visível. E o que eu fiz? Eu abri um caminho no meio do mar, transformando o impossível em possível, transformando a morte certa em libertação completa. Eu trago essa história até você porque eu quero que você entenda. A sua crise financeira, mesmo que pareça um mar intransponível, mesmo que pareça uma situação sem solução visível, não está além do meu poder de abrir caminhos. Eu não preciso que exista uma solução lógica e convencional para resolver o seu problema. Eu posso criar a solução do nada. Posso abrir um caminho onde os olhos humanos só veem um obstáculo impossível de superar. Eu quero que você pare de tentar calcular a sua saída usando apenas a lógica humana e comece a esperar uma solução sobrenatural, porque eu sou um Deus que opera além dos limites da matemática humana.
Eu também quero falar sobre as fontes que eu abri no deserto para o povo de Israel. Quando eles estavam sedentos, quase morrendo de sede no meio do deserto, eu instruí Moisés a bater na rocha, e dali brotou água em abundância, suficiente para todo aquele povo e seus animais. Uma rocha, um objeto seco, duro, sem nenhuma característica de fonte de água, se tornou a origem de um rio de provisão. Eu quero que você entenda esse princípio. Às vezes, a minha provisão vai vir de lugares que você nunca esperaria. Pode vir através de uma pessoa que você nunca imaginou que te ajudaria. Pode vir através de uma oportunidade que parecia completamente sem relação com as suas necessidades. Pode vir através de uma habilidade que você tem, mas nunca pensou em usar para gerar renda. Eu não estou limitado a usar apenas os caminhos óbvios e esperados. Eu posso fazer água brotar de uma rocha e eu posso fazer provisão brotar de lugares na sua vida que você nunca consideraria como fonte. Eu quero que você comece a se preparar internamente para reconhecer as fontes que eu vou abrir. Muitas vezes, as pessoas perdem as oportunidades que eu coloco no caminho delas porque estão tão focadas esperando uma solução específica da forma que elas imaginam que não reconhecem a provisão quando ela chega de uma forma diferente. Eu peço que você mantenha o coração aberto, os olhos atentos e a mente flexível, porque a virada que eu estou preparando para você pode vir de uma direção completamente inesperada. Eu também quero te falar sobre a importância de declarar a minha palavra sobre a sua vida financeira, ao invés de apenas declarar a sua circunstância. Quando você fala constantemente, eu não tenho dinheiro, eu nunca vou conseguir, está tudo difícil, você está alimentando a sua fé na escassez, ao invés de alimentar a sua fé na minha provisão. Eu quero que você comece a declarar com a sua boca: Deus está abrindo um caminho no meu deserto. Deus está fazendo rios brotarem na minha vida financeira. Essa declaração não é positividade vazia, é um ato de fé que alinha o seu espírito com a minha palavra e que cria dentro de você a expectativa correta para reconhecer e receber a provisão quando ela chegar. É exatamente neste ponto da sua jornada, no meio do deserto, que eu quero te apresentar uma ferramenta que vai te ajudar a atravessar esse processo com mais clareza e mais paz. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, eu observo algo em muitas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. Elas gastam uma quantidade enorme de energia tentando controlar cada detalhe, tentando prever cada cenário, tentando lutar contra circunstâncias que estão completamente fora do controle delas. E essa luta constante, essa tentativa de controlar o incontrolável, traz um cansaço que vai muito além do cansaço físico. É um cansaço da alma, um esgotamento espiritual que rouba a sua paz e a sua capacidade de enxergar com clareza. Eu quero te lembrar da cena dos discípulos no barco durante a tempestade. Mas agora quero focar em um detalhe diferente. Enquanto eles remavam com toda a força, tentando controlar o barco em meio às ondas violentas, eu estava dormindo tranquilamente na popa. Isso não significa que eu estava alheio ao perigo. Significa que eu tinha uma paz que vinha do conhecimento de que eu tinha autoridade total sobre aquela tempestade, mesmo que ela parecesse incontrolável aos olhos humanos. Eu quero que você desenvolva esse mesmo tipo de paz em relação à sua crise financeira. Não uma paz que ignora o problema,
mas uma paz que vem da certeza de que eu tenho autoridade total sobre a sua situação, mesmo quando ela parece estar fora de controle. Eu sei que é instintivo, quando você está com medo, tentar controlar tudo. É instintivo calcular cada centavo, planejar cada cenário possível, antecipar cada problema futuro até o ponto de exaustão mental. Mas eu quero te convidar a uma forma diferente de viver: a confiança ativa. Isso não significa abandonar a responsabilidade, não significa parar de planejar ou de agir com sabedoria nas suas finanças. Significa fazer a sua parte com excelência e depois entregar nas minhas mãos aquilo que está além do seu controle, ao invés de carregar o peso de tentar controlar resultados que dependem de fatores muito maiores do que você pode administrar sozinho. Pense em Gideão, quando eu o chamei para libertar Israel dos midianitas. Gideão tinha um exército de milhares de homens, e eu disse a ele para reduzir esse exército para apenas 300 homens. Humanamente, isso parecia loucura. Como 300 homens poderiam vencer um exército inimigo numeroso como a areia da praia? Mas eu queria mostrar a Gideão, e quero mostrar a você, que a vitória não depende do tamanho dos seus recursos. Depende de quem está lutando a batalha por você. Quando Gideão e seus 300 homens atacaram o exército inimigo durante a noite, eu causei tanta confusão entre os midianitas que eles começaram a lutar entre si mesmos, destruindo-se mutuamente sem que Gideão precisasse fazer quase nada, além de soprar trombetas e gritar. Eu trago essa história até você porque eu quero que você entenda. Existem batalhas na sua vida financeira que eu já estou lutando nos bastidores, mesmo sem que você perceba o movimento. Você pode estar tentando lutar com todas as suas forças contra circunstâncias que parecem um exército imenso de problemas. Mas eu já estou trabalhando para causar confusão nesse exército, para abrir brechas que você ainda não consegue ver. A sua parte não é lutar com a força que você não tem, é confiar na força que eu tenho e agir com obediência nas instruções que eu coloco no seu coração. Mesmo que essas instruções pareçam estranhas ou insuficientes aos olhos humanos, como soprar trombetas diante de um exército inteiro. Eu também quero falar sobre a ansiedade que rouba a sua capacidade de descansar verdadeiramente. Eu sei que muitas noites você vai para a cama com a mente cheia de cálculos, de preocupações, de cenários catastróficos sobre o futuro. Eu quero te convidar a entregar esses pensamentos antes de dormir, literalmente fazendo uma oração onde você fala: Senhor, eu não consigo controlar isso, mas eu confio que você pode. Eu entrego essa preocupação nas suas mãos esta noite. Essa não é apenas uma frase bonita, é um ato espiritual real que muda a forma como o seu corpo e a sua mente processam o estresse, permitindo que você descanse de verdade. E o descanso é fundamental para que você tenha clareza mental para reconhecer as oportunidades que eu vou trazer no dia seguinte. Eu quero que você pare de lutar contra os ventos da sua vida financeira, tentando controlar cada detalhe com as suas próprias forças. Eu não estou te pedindo para ser passivo, eu estou te pedindo para ser confiante. Faça a sua parte com excelência, trabalhe com dedicação, administre com sabedoria, busque conhecimento, mas depois descanse na certeza de que existe um Deus muito maior do que qualquer tempestade que você esteja enfrentando. E esse Deus está lutando por você neste exato momento, mesmo quando parece que Ele está em silêncio. Escreva nos comentários: eu entrego minhas batalhas financeiras nas mãos de Deus. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero voltar à história de José, mas agora aprofundando em detalhes que vão te ajudar a entender o processo completo de transformação que existe entre a provação e a promoção.
José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, levado para o Egito e ali serviu na casa de Potifar. Ele se destacou pela sua integridade e competência, sendo colocado como administrador de toda a casa. Mas então, acusado falsamente de um crime que não cometeu, ele foi jogado na prisão, onde permaneceu por anos, esquecido, parecendo que o seu destino tinha sido selado pela injustiça. Eu quero que você preste atenção em algo crucial. Mesmo na prisão, José continuou sendo fiel, continuou trabalhando com excelência, continuou confiando em mim, mesmo sem nenhum sinal visível de que as coisas iriam melhorar. Ele não sabia naquele momento que dentro daquela prisão ele encontraria o copeiro do faraó e que essa conexão, anos depois, seria a porta de entrada para ele se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito, responsável por administrar toda a provisão de grãos durante os 7 anos de fome que assolariam a região. José passou de escravo para prisioneiro, para governador, em um processo que envolveu anos de espera, anos de fidelidade silenciosa, anos de manter o caráter íntegro, mesmo quando as circunstâncias gritavam injustiça. Eu trago essa história com tanta profundidade até você, porque eu quero que você entenda. A sua provação financeira atual não é o seu destino final. É a antessala de uma promoção que eu estou preparando, mas que requer que você continue fiel durante o processo. José poderia ter se tornado amargo na prisão. Ele poderia ter desistido de confiar em mim depois de ser traído pelos próprios irmãos, depois de ser acusado injustamente, depois de anos esquecido em um cárcere. Mas ele manteve o caráter, manteve a integridade, manteve a fé. E quando o momento certo chegou, eu o levantei de uma forma tão dramática, tão repentina, que em um único dia ele saiu da prisão para o palácio. Eu quero que você entenda que a velocidade da sua virada não vai ser proporcional ao tempo da sua espera. Assim como José esperou anos na prisão, mas foi promovido em um único dia, a sua espera financeira pode ter durado meses ou anos, mas a sua virada pode acontecer de forma repentina, rápida, surpreendente. Eu não estou limitado pelo tempo que você esperou. Eu posso compensar anos de espera com uma virada que acontece em questão de dias ou até de horas. O importante não é calcular quanto tempo ainda falta, mas manter a fidelidade durante o tempo que resta, assim como José manteve. Eu também quero destacar algo importante sobre o caráter de José durante a fome no Egito. Quando os irmãos que o haviam traído vieram até ele pedindo ajuda, sem saber que estavam diante do próprio irmão que tinham vendido, José teve completo poder para se vingar, para negar ajuda, para deixá-los sofrer como punição pelo que tinham feito, mas ele escolheu perdoar, escolheu prover para eles, escolheu usar a posição que eu tinha dado a ele para abençoar, e não para se vingar. Eu quero que você guarde esse princípio. Quando a sua virada financeira chegar, e ela vai chegar, eu quero que você use a provisão que vier não apenas para si mesmo, mas como instrumento de bênção para outras pessoas também, assim como José fez. A provisão que eu dou nunca é apenas para consumo egoísta, é sempre também para que você se torne canal de bênção para os que estão ao seu redor. Eu quero que você medite sobre o seguinte. José disse aos irmãos, depois de revelar sua identidade: "Não fostes vós que me enviastes para aqui, mas Deus." Isso significa que José reconheceu que por trás de toda a traição, de toda a injustiça, de todo o sofrimento que ele atravessou, existia um propósito maior que eu estava trabalhando, mesmo através das ações erradas de outras pessoas. Eu quero que você comece a olhar para a sua própria jornada financeira com essa mesma perspectiva. Por trás das injustiças que você sofreu, por trás das dificuldades que pessoas ou circunstâncias colocaram no seu caminho,
Existe um propósito maior que eu estou desenvolvendo e no final você vai poder dizer, assim como José: o que pareceu mal contra mim, Deus transformou em bem. Escreva nos comentários: minha aprovação é a antessala da minha promoção. Meu amado filho, minha amada filha, eu quero falar com você sobre um dos princípios mais poderosos da minha provisão: a multiplicação do pouco. Muitas pessoas pensam que, para eu agir na vida financeira delas, elas precisam primeiro ter uma quantidade razoável de recursos, algum capital inicial, alguma base sólida para começar. Mas eu quero desfazer essa mentira agora. Eu não preciso que você tenha muito para eu trabalhar. Eu preciso apenas que você tenha disposição para colocar o pouco que você tem nas minhas mãos, com fé, e eu mostrarei o que posso fazer com isso. Lembre-se da multiplicação dos pães e peixes. Uma multidão de milhares de pessoas estava reunida com fome, e os discípulos vieram até mim preocupados, dizendo que não havia comida suficiente. Tudo o que tinham era 5 pães e 2 peixes, trazidos por um menino. Humanamente, aquilo era completamente insuficiente para alimentar tanta gente. Mas eu peguei aquele pouco, agradeci e comecei a distribuir, e o pão e o peixe se multiplicaram nas mãos dos discípulos enquanto eles distribuíam, até que todos comeram, ficaram satisfeitos, e ainda sobraram 12 cestos cheios de sobras. Eu trago essa história até você porque eu quero que você entenda um princípio essencial. A multiplicação não acontece antes da entrega. Ela acontece durante o ato de fé, de entregar e distribuir o pouco que você tem. Eu sei que talvez você esteja pensando: Senhor, eu não tenho 5 pães e 2 peixes. Eu tenho muito menos do que isso. Eu mal tenho o suficiente para sobreviver este mês. Mas eu quero que você entenda: o princípio da multiplicação não está limitado a uma quantidade específica. Funciona com 5 pães. E funciona com o que você tem agora, seja isso uma habilidade pequena, uma oportunidade que parece insignificante, ou recursos limitados que parecem inúteis aos seus próprios olhos. O importante não é a quantidade que você tem, mas a fé com que você a oferece e a disposição que você tem de agir com o pouco, confiando que eu vou multiplicar. Eu também quero falar sobre a viúva de Sarepta, que eu já mencionei anteriormente, mas quero trazer um detalhe adicional dessa história. Quando Elias pediu que ela preparasse comida para ele, usando a última farinha e o último azeite que ela tinha, ela poderia ter dito não, poderia ter priorizado sua própria sobrevivência e a do filho dela acima de qualquer outra coisa. Mas ela escolheu agir com fé, preparando primeiro para Elias, confiando na palavra que ele trouxe de que a farinha e o azeite não se acabariam. E o milagre aconteceu. Durante todo o período da fome, aquela vasilha de farinha e aquela botija de azeite nunca se esgotaram. Eu quero que você entenda: a fé dela não estava em ter recursos suficientes, estava em confiar na minha provisão contínua, mesmo quando os recursos visíveis pareciam insuficientes. Eu quero falar também sobre a viúva que tinha apenas 2 olhos para vender, descrita no livro de 2 Reis. Seu marido tinha morrido deixando dívidas, e os credores estavam vindo para levar os filhos dela como escravos para pagar a dívida. Ela veio até Eliseu desesperada, e tudo o que ela tinha era um pouco de azeite. Eliseu instruiu que ela pegasse vasilhas vazias de todos os vizinhos e que começasse a derramar o pouco azeite que tinha nessas vasilhas. E o azeite continuou se multiplicando, enchendo vasilha após vasilha, até que todas as vasilhas que ela tinha conseguido estavam cheias, e só parou quando não havia mais vasilhas vazias disponíveis. Eu quero que você perceba um detalhe importante nessa história. A multiplicação parou, não porque o meu poder se esgotou, mas porque as vasilhas se esgotaram.
Isso significa que a sua capacidade de receber a minha provisão está diretamente relacionada à quantidade de espaço, de fé, de expectativa que você prepara para receber. Quanto mais vasilhas você preparar na sua vida espiritual e praticamente, mais espaço você cria para a minha multiplicação acontecer. Eu quero te perguntar: quantas vasilhas você tem preparado na sua vida para receber a minha provisão? Você está esperando apenas uma forma específica de solução, ou você está aberto a múltiplas formas através das quais eu posso prover? Eu quero que você comece a expandir a sua expectativa, preparando mais espaço na sua fé, na sua mente e até nas suas ações práticas, para receber a multiplicação que eu estou preparando para a sua vida financeira. Não limite a minha provisão a uma única possibilidade. Esteja aberto, esteja preparado e confie que, assim como eu multipliquei o pouco para a viúva de Sarepta e para a viúva dos 2 olhos, eu vou multiplicar o pouco que você tem agora, transformando escassez em abundância suficiente não apenas para você, mas para que você também possa ser bênção para outros. Escreva nos comentários: Deus multiplica o pouco que eu tenho, meu querido filho, minha querida filha. Eu quero te falar sobre algo que acontece nos bastidores espirituais da sua vida. Algo que os seus olhos físicos não conseguem perceber, mas que é tão real quanto qualquer coisa que você pode tocar. Enquanto você está lendo estas palavras agora, neste exato momento, eu estou trabalhando ativamente para abrir uma porta na sua vida financeira que você ainda não consegue ver. Eu sei que isso pode parecer apenas uma frase bonita, mas eu quero que você entenda a profundidade espiritual dessa verdade através de um exemplo bíblico muito específico. Lembre-se de Daniel novamente. Mas agora vamos olhar para um detalhe diferente daquela história. Quando o anjo Gabriel apareceu para explicar a Daniel por que a resposta demorou 21 dias para chegar, ele revelou que houve uma resistência espiritual, uma batalha nos lugares celestiais que precisou ser vencida antes que a resposta pudesse se manifestar na terra. Isso significa que existem batalhas acontecendo em dimensões que você não consegue ver, batalhas que afetam diretamente a manifestação física das respostas que você está esperando. Quando você sente que está orando, esperando, fazendo a sua parte e nada parece se mover na superfície, é possível que exista uma batalha sendo travada nos bastidores espirituais da sua vida. Uma batalha que eu já estou vencendo por você, mesmo que a vitória ainda não tenha se manifestado visivelmente. Eu quero que você entenda que a ausência de manifestação visível não significa ausência de movimento espiritual. Pense em uma semente plantada na terra. Durante os primeiros dias, talvez até semanas, não há nenhum sinal visível na superfície de que algo está acontecendo. Mas embaixo da terra, a semente está passando por um processo intenso de transformação. As raízes estão se formando, a estrutura que vai sustentar a planta está sendo construída, e tudo isso acontece na invisibilidade, no escuro, antes que qualquer broto apareça na superfície. Se você cavasse a terra prematuramente, por impaciência, você destruiria todo o processo que estava sendo construído. Eu quero que você confie que, mesmo na invisibilidade da sua espera atual, existe um processo de formação acontecendo e que esse processo vai resultar, no tempo certo, em uma manifestação visível e poderosa. Eu também quero falar sobre Ezequiel e a visão do vale de ossos secos. Eu levei Ezequiel a um vale completamente cheio de ossos secos, representando uma situação de morte total, sem nenhuma esperança de vida. E eu perguntei a ele: acaso podem viver estes ossos? E quando eu ordenei que ele profetizasse sobre aqueles ossos, eles começaram a se juntar, a receber tendões, carne, pele, e finalmente o sopro da vida entrou neles.
e se tornaram um exército vivo e poderoso. Eu trago essa visão até você porque eu quero que você entenda. Não importa quão morta, quão seca, quão sem esperança a sua situação financeira pareça agora. Eu tenho o poder de trazer vida onde só existe morte, de trazer movimento onde só existe estagnação, de trazer exército poderoso onde só existiam ossos secos e espalhados. Eu quero que você comece a profetizar sobre a sua própria situação financeira, assim como Ezequiel profetizou sobre os ossos secos. Isso significa declarar com a sua boca, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram visivelmente, que a vida está vindo, que o movimento está acontecendo, que a virada está se formando. A profecia não é apenas prever o futuro, é declarar com autoridade espiritual aquilo que eu já decidi fazer, cooperando com a minha vontade através da sua fé falada. Eu quero que você pare de declarar morte sobre a sua situação financeira, dizendo, isso nunca vai mudar, está tudo perdido. E comece a declarar vida, dizendo, Deus está trazendo movimento, Deus está abrindo uma porta, Deus está formando a minha virada neste exato momento. Eu também quero te lembrar de que muitas vezes a porta que eu estou abrindo não vem através do caminho que você está olhando. Você pode estar tão focado, esperando uma solução específica, olhando para uma direção específica, que perde a oportunidade que eu coloco do lado, atrás, ou em uma direção completamente diferente daquela que você estava observando. Eu peço que você amplie a sua visão espiritual, que você ore pedindo discernimento para reconhecer a porta quando ela se abrir, mesmo que ela apareça de uma forma inesperada, através de uma pessoa que você não esperava, através de uma oportunidade que parece pequena demais no início, ou através de uma mudança de direção que você não tinha planejado. Eu quero te dizer com toda a certeza do meu coração, a porta está sendo aberta agora. Não amanhã, não na próxima semana, agora, neste exato momento enquanto você lê estas palavras. O processo de abertura pode levar tempo para se manifestar completamente na sua realidade visível, mas o movimento já começou. Mantenha-se atento, mantenha-se em fé e prepare-se para reconhecer e atravessar essa porta quando ela se manifestar diante de você. Escreva nos comentários. A porta da minha virada já está sendo aberta. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao momento em que eu quero consolidar tudo o que falei até agora, em uma palavra final de esperança e certeza. A sua virada financeira está mais próxima do que você imagina. Eu sei que essa frase pode parecer repetida em tantos lugares, dita por tantas pessoas, que talvez tenha perdido força aos seus ouvidos. Mas eu quero que você a receba agora não como um clichê, mas como uma promessa pessoal, falada diretamente do meu coração para o seu, neste exato momento da sua vida. Eu quero te lembrar da história do paralítico que estava à beira do tanque de Betesda, esperando há 38 anos por uma cura que nunca chegava através dos meios convencionais que ele esperava. 38 anos de espera, 38 anos vendo outras pessoas serem curadas enquanto ele permanecia na mesma condição. E então, em um único dia, eu passei por ali e perguntei, queres ficar são? E com uma simples palavra, ordenei que ele se levantasse, tomasse o seu leito e andasse. 38 anos de espera foram resolvidos em segundos, através de um encontro direto comigo. Eu trago essa história até você, porque eu quero que você entenda. Não importa há quanto tempo você está esperando pela sua virada financeira. Eu tenho o poder de resolver em um instante aquilo que parecia levar uma eternidade para se resolver. Eu quero que você entenda que a duração da sua espera não determina a duração da sua virada. A virada pode acontecer instantaneamente, de forma tão rápida e tão completa, que vai parecer surreal,
quando acontecer. Eu sei que no meio do processo é difícil acreditar nisso, porque a mente humana tende a projetar o futuro baseado no padrão do passado. Se as coisas estão difíceis há tanto tempo, provavelmente vão continuar difíceis. Mas eu não opero dentro dessa lógica linear. Eu posso interromper qualquer padrão, posso quebrar qualquer ciclo, posso trazer uma virada repentina que não tem relação proporcional com o tempo de espera que precedeu ela. Eu quero relembrar rapidamente toda a jornada que percorremos juntos até aqui. No primeiro capítulo, eu te mostrei que eu vejo cada noite de preocupação, cada conta que não fecha, e que isso não passa despercebido por mim. No segundo capítulo, eu te ensinei que a crise que você enfrenta não é sinal do meu abandono, mas parte de um processo de preparação. No terceiro capítulo, eu revelei que, antes mesmo de você pedir, eu já estava preparando a sua provisão nos bastidores. No quarto capítulo, eu expliquei que as portas fechadas ao seu redor não são o fim da minha história com você, mas proteção e redirecionamento. No quinto capítulo, eu te mostrei que eu abro caminhos no deserto e faço rios brotarem onde só havia seca. No sexto capítulo, eu te convidei a parar de lutar contra ventos que eu já estou controlando por você. No sétimo capítulo, usando a história de José, eu te ensinei que a sua provação financeira é a antessala da sua promoção. No oitavo capítulo, eu revelei o princípio da multiplicação do pouco que você tem. E no nono capítulo, eu te mostrei que a porta que você ainda não vê já está sendo aberta neste exato momento. Agora, neste 10º e último capítulo, eu quero te entregar uma palavra de ativação final. Levante-se. Assim como o paralítico de Betesda se levantou depois de 38 anos, eu te chamo a te levantar agora da paralisia financeira que tentou te manter preso por tanto tempo. Levante-se da mentalidade de escassez. Levante-se do medo que te impedia de enxergar oportunidades. Levante-se da vergonha que te fazia esconder a sua dificuldade dos outros. Levante-se da dúvida que questionava se eu realmente me importava com o seu caso. Eu te declaro livre agora, em nome do poder que eu tenho sobre toda a provisão, sobre todo o caminho, sobre toda a porta. A sua virada não é uma possibilidade distante, é uma realidade que já está sendo formada e que vai se manifestar no tempo certo, talvez muito mais próximo do que você imagina. Eu quero que você ore comigo agora, repetindo em voz alta ou no silêncio do seu coração. Senhor, eu creio que você vê a minha crise financeira. Eu creio que você está abrindo portas onde eu não vejo nenhuma saída. Eu entrego nas suas mãos a minha ansiedade, o meu medo, a minha impaciência. Eu escolho confiar que a minha virada está mais próxima do que eu imagino. Eu me levanto agora em fé, esperando a manifestação da sua provisão sobrenatural na minha vida. Em nome de Jesus, eu creio. Amém. Escreva nos comentários: minha virada financeira está mais próxima do que eu imagino. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 Dias de Provisão e Paz Financeira é mais do que um livro, é um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, antes de encerrarmos esse momento juntos, eu quero orar por você uma última vez. Pai eterno, eu trago diante de ti cada coração que chegou até este ponto, cada pessoa que está cansada, que está sufocada pela pressão financeira, que está cheia de dúvidas sobre o futuro. Eu peço que a tua paz,
que excede todo entendimento humano, guarde o coração e a mente de cada um. Eu declaro que cada porta fechada está sendo substituída por uma porta aberta, que cada dívida está sendo resolvida no tempo certo, que cada necessidade está sendo suprida segundo as tuas riquezas em glória. Eu peço que ninguém que ouviu esta palavra hoje continue vivendo na escassez, mas que cada um se levante em fé, esperando e recebendo a virada que tu já preparaste. Em nome de Jesus, eu oro e creio. Amém. Relembrando tudo o que vivemos juntos nesta jornada, eu vejo as suas noites de preocupação. A sua crise não é sinal de abandono, é processo de preparação. Antes mesmo de você pedir, a sua provisão já estava sendo preparada. As portas fechadas não são o fim, são proteção e redirecionamento. Eu abro caminhos no deserto e faço rios brotarem na seca. Pare de lutar contra ventos que eu já controlo. A sua aprovação é antessala da sua promoção, assim como foi para José. Eu multiplico o pouco que você tem quando você confia em mim. A porta que você não vê já está sendo aberta e a sua virada financeira está mais próxima do que você imagina. Declare comigo em voz alta agora: eu creio que a minha virada financeira já está se manifestando. Eu sou livre da escassez, eu caminho em provisão e paz, em nome de Jesus. Se essa palavra tocou o seu coração hoje, deixa o seu like agora mesmo, porque isso me ajuda a levar essa mensagem para muito mais pessoas que precisam ouvir exatamente isso que você acabou de ouvir. Compartilha esse vídeo nos seus grupos de família no WhatsApp, porque talvez exista alguém ali, alguém que você ama, passando pela mesma dificuldade financeira, esperando exatamente por esta palavra de hoje. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque toda semana eu tenho uma nova palavra preparada especialmente para o seu momento. E não vá embora ainda, porque o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela tem uma palavra que vai continuar edificando a sua fé exatamente de onde paramos hoje. Eu te amo, meu filho, minha filha, e a sua virada está chegando. Meu querido filho, minha querida filha, antes de encerrarmos esse momento juntos, eu quero orar por você uma última vez. Pai eterno, eu trago diante de ti cada coração que chegou até este ponto. Cada pessoa que está cansada, que está sufocada pela pressão financeira, que está cheia de dúvidas sobre o futuro. Eu peço que a tua paz, que excede todo entendimento humano, guarde o coração e a mente de cada um. Eu declaro que cada porta fechada está sendo substituída por uma porta aberta, que cada dívida está sendo resolvida no tempo certo, que cada necessidade está sendo suprida segundo as tuas riquezas em glória. Eu peço que ninguém que ouviu esta palavra hoje continue vivendo na escassez, mas que cada um se levante em fé, esperando e recebendo a virada que tu já preparaste. Em nome de Jesus, eu oro e creio. Amém. Relembrando tudo o que vivemos juntos nesta jornada, eu vejo as suas noites de preocupação. A sua crise não é sinal de abandono, é processo de preparação. Antes mesmo de você pedir, a sua provisão já estava sendo preparada. As portas fechadas não são o fim, são proteção e redirecionamento. Eu abro caminhos no deserto e faço rios brotarem na seca. Pare de lutar contra ventos que eu já controlo. A sua provação é antessala da sua promoção, assim como foi para José. Eu multiplico o pouco que você tem quando você confia em mim. A porta que você não vê já está sendo aberta. E a sua virada financeira está mais próxima do que você imagina. Declare comigo em voz alta, agora. Eu creio que a minha virada financeira já está se manifestando. Eu sou livre da escassez. Eu caminho em provisão e paz, em nome de Jesus.
Se essa palavra tocou o seu coração hoje, deixa o seu like agora mesmo, porque isso me ajuda a levar essa mensagem para muito mais pessoas que precisam ouvir exatamente isso que você acabou de ouvir. Compartilha esse vídeo nos seus grupos de família no WhatsApp, porque talvez exista alguém ali, alguém que você ama, passando pela mesma dificuldade financeira, esperando exatamente por esta palavra de hoje. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque toda semana eu tenho uma nova palavra preparada especialmente para o seu momento. E não vá embora ainda, porque o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela tem uma palavra que vai continuar edificando a sua fé exatamente de onde paramos hoje. Eu te amo, meu filho, minha filha, e a sua virada está chegando. Meu querido filho, minha querida filha, antes de encerrarmos esse momento juntos, eu quero orar por você uma última vez. Pai eterno, eu trago diante de ti cada coração que chegou até este ponto, cada pessoa que está cansada, que está sufocada pela pressão financeira, que está cheia de dúvidas sobre o futuro. Eu peço que a tua paz, que excede todo o entendimento humano, guarde o coração e a mente de cada um. Eu declaro que cada porta fechada está sendo substituída por uma porta aberta, que cada dívida está sendo resolvida no tempo certo, que cada necessidade está sendo suprida segundo as tuas riquezas em glória. Eu peço que ninguém que ouviu esta palavra hoje continue vivendo na escassez, mas que cada um se levante em fé, esperando e recebendo a virada que tu já preparaste. Em nome de Jesus, eu oro e creio. Amém. Relembrando tudo o que vivemos juntos nesta jornada, eu vejo as suas noites de preocupação. A sua crise não é sinal de abandono, é processo de preparação. Antes mesmo de você pedir, a sua provisão já estava sendo preparada. As portas fechadas não são o fim, são proteção e redirecionamento. Eu abro caminhos no deserto e faço rios brotarem na seca. Pare de lutar contra ventos que eu já controlo. A sua provação é antessala da sua promoção, assim como foi para José. Eu multiplico o pouco que você tem quando você confia em mim. A porta que você não vê já está sendo aberta, e a sua virada financeira está mais próxima do que você imagina. Declare comigo em voz alta, agora. Eu creio que a minha virada financeira já está se manifestando. Eu sou livre da escassez. Eu caminho em provisão e paz, em nome de Jesus. Se essa palavra tocou o seu coração hoje, deixa o seu like agora mesmo, porque isso me ajuda a levar essa mensagem para muito mais pessoas que precisam ouvir exatamente isso que você acabou de ouvir. Compartilha esse vídeo nos seus grupos de família, no WhatsApp, porque talvez exista alguém ali, alguém que você ama, passando pela mesma dificuldade financeira, esperando exatamente por esta palavra de hoje. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque toda semana eu tenho uma nova palavra preparada especialmente para o seu momento. E não vá embora ainda, porque o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela tem uma palavra que vai continuar edificando a sua fé exatamente de onde paramos hoje. Eu te amo, meu filho, minha filha, e a sua virada está chegando. Meu querido filho, minha querida filha, antes de encerrarmos esse momento juntos, eu quero orar por você uma última vez. Pai eterno, eu trago diante de ti cada coração que chegou até este ponto, cada pessoa que está cansada, que está sufocada pela pressão financeira, que está cheia de dúvidas sobre o futuro. Eu peço que a tua paz, que excede todo o entendimento humano, guarde o coração e a mente de cada um. Eu declaro que cada porta fechada está sendo substituída por uma porta aberta, que cada dívida está sendo resolvida no tempo certo, que cada necessidade está sendo suprida segundo as tuas riquezas em glória. Eu peço que ninguém que ouviu esta palavra hoje continue vivendo na escassez, mas que cada um se levante em fé, esperando e recebendo a virada que tu já preparaste.
Em nome de Jesus, eu oro e creio. Amém. Relembrando tudo o que vivemos juntos nesta jornada, eu vejo as suas noites de preocupação. A sua crise não é sinal de abandono, é processo de preparação. Antes mesmo de você pedir, a sua provisão já estava sendo preparada. As portas fechadas não são o fim, são proteção e redirecionamento. Eu abro caminhos no deserto e faço rios brotarem na seca. Pare de lutar contra ventos que eu já controlo. A sua aprovação é antessala da sua promoção. Assim como foi para José, eu multiplico o pouco que você tem quando você confia em mim. A porta que você não vê já está sendo aberta, e a sua virada financeira está mais próxima do que você imagina. Declare comigo em voz alta, agora. Eu creio que a minha virada financeira já está se manifestando. Eu sou livre da escassez. Eu caminho em provisão e paz, em nome de Jesus. Se essa palavra tocou o seu coração hoje, deixa o seu like agora mesmo, porque isso me ajuda a levar essa mensagem para muito mais pessoas que precisam ouvir exatamente isso que você acabou de ouvir. Compartilha esse vídeo nos seus grupos de família no WhatsApp, porque talvez exista alguém ali, alguém que você ama, passando pela mesma dificuldade financeira, esperando exatamente por esta palavra de hoje. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque toda semana eu tenho uma nova palavra preparada especialmente para o seu momento. E não vá embora ainda, porque o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela tem uma palavra que vai continuar edificando a sua fé exatamente de onde paramos hoje. Eu te amo. Meu filho, minha filha, e a sua virada está chegando.